Oi, galera do bem, eu, professora Malu Aragão. Nesse vídeo, iniciando, a gente estuda sobre direitos e garantias fundamentais, que é o ponto do seu programa, do edital, e um ponto específico, direitos e deveres individuais e coletivos. Então, nós vamos resolver questões agora só sobre o artigo 5º, tá? Pra gente ficar bem organizado aí nos estudos. Então, queria ir pegar a primeira questão. Vamos lá, pega o seu material, você vai me acompanhando, tá? O que diz aí a primeira questão? No que se refere à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa e aos limites, assinale a opção correta. Gente, é comum toda prova de concurso, não é só a prova da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, não. Toda prova cair liberdades. É o primeiro ponto do artigo 5º. Então, a liberdade de expressão tem estado em pauta, né? Até mesmo pela situação do país. A liberdade de expressão tem entrado em pauta. Malu, eu vou para aqui, incisos do artigo 5º. Você vai para o inciso 4, você vai para o inciso 5, o inciso 9 e o inciso 14. Junta esses 4 incisos aí na liberdade de expressão. Aí, o que ele diz aqui, ó, na letra A? De acordo com o STF, vixe, Malu, começa com jurisprudência, gente, com tudo. Vamos estudar para tudo, né? Para a gente chegar na hora da prova e não se impressionar com o que a gente não sabe. Mas a gente ficar satisfeito porque a gente já viu aquilo em algum lugar. Tem que estudar tudo. Então, ó, de acordo com o STF, o consumo de droga ilícita em passeata que reivindique a descriminalização do uso dessa substância é assegurado pela liberdade de expressão. Ó, o consumo de droga, ele não está falando que a pessoa se manifestou pela descriminalização do uso de drogas. Ele disse que o uso de drogas durante a passeata. Ai, Malu, mas eu sempre pensei que a liberdade de expressão não tem limites. Não, a liberdade de expressão não tem censura. É vedada qualquer licença ou censura, mas ela tem limites. Que limites ela tem? Ela tem limite porque é vedado o anonimato e você não pode ter discurso de ódio, porque aí você está cometendo crime. Uma coisa é eu dar minha opinião aqui ao lado, pro Erasmo aqui que está me gravando, eu penso assim. Outra coisa é eu propagar o crime para uma sociedade. Diferente. Então, tem limites, sim, estabelecidos pela própria Constituição Federal e pela norma infraconstitucional quando criminaliza determinados discursos, como discurso de ódio, tá? Discursos criminais. Então, ó, discursos criminais foi ótimo, né? Mas eu vou colocar aqui a jurisprudência para você. Tá aqui. Então, o item está errado. Pegando aqui a jurisprudência. Você vai anotar aí. Que é justamente a Marcha da Maconha, que é conhecida pela Marcha da Maconha. Anota aí, ó. A DPF 187. É esse primeiro item aqui. De acordo com o STF, o consumo da droga ilícita em passeata que reivindica a descriminalização do uso dessa substância é assegurado pela liberdade de expressão. Não é assegurado o uso, que você está propagando o crime. O que é assegurado é você se manifestar pela descriminalização do uso dessa substância, de drogas ilícitas, certo? Então o item está errado. Letra B. A legislação pertinente determina que os comentários de usuários na internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social se sujeita a um direito de resposta do ofendido. Não, quem determina o direito de resposta é a Constituição, tá? A legislação pertinente determina que os comentários de usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social se sujeitem ao direito de resposta do ofendido. Não, isso aqui quem assegura é a própria Constituição Federal. Tá aqui, ó, no inciso 4 do artigo 5º, quando ele diz, presta atenção, aliás, inciso 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização do dano material, moral à imagem.
que é justamente outro limite à liberdade de expressão, porque você pode dizer o que você quiser. Show! Não tem censura, não tem licença, como diz o inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Mas, se você atingir a honra, a imagem de outra pessoa, essa pessoa pode entrar com ação contra você, inclusive criminal, embora a Constituição não fale de crime. Mas a gente tem lá no Código Penal que é a difamação, calúnia e injúria. Ameaça está regulado pela lei infraconstitucional. Agora, o direito de resposta está aqui. Que além da indenização por dano material ou moral, é dado o direito de resposta que é proporcional ao agravo, tá? Então, item errado. Letra C. A publicação de informações falsas em veículos de comunicação não está assegurada pela liberdade de imprensa. A publicidade de informações falsas em veículo... que é a história da fake news. Olha só. A publicação de informações falsas em veículos de comunicação social não está assegurada pela liberdade de imprensa. Não está mesmo. Porque, inclusive, tem lei criminalizando. Tá? Então, não está... Aqui fica o não, né? A pessoa sempre se confunde. A história do não, a negativa. Então, esse é o item correto. Presta atenção. A publicação de informações falsas, que são chamadas fake news, está na moda, né? Em veículo de comunicação, não está assegurado pela liberdade de imprensa. Não está. Porque a imprensa ela tem que falar a verdade e não espalhar mentiras através de fake news. É proibido. Esse é o item correto. Gente, como essa questão está na moda, por isso que é uma questão de 2019. Vamos lá, item D. A retratação ou retificação espontânea de mensagem de conteúdo ofensivo à honra e à imagem de outro impede eventual direito de resposta do ofendido. Não, não impede. Porque isso é um direito assegurado pela Constituição Federal. O fato da pessoa se retratar... Malu, então o que é o direito de resposta? O direito de resposta, por exemplo, se eu usei um programa lá do SBT ou da Rede Globo ou da Record, ou de qualquer outra empresa, ou jornal local escrito, ou qual o programa que eu escolha para falar, a pessoa que entrou com direito de resposta vai ter o mesmo direito, usando o mesmo tempo, o mesmo programa, no mesmo horário, para se defender. E mesmo que ela expressa uma nota de retratação, isso não impede o direito de resposta, tá? Porque ele diz aqui que impede eventual direito... Não impede, tá? O direito de resposta é algo assegurado constitucionalmente. É uma garantia constitucional. Letra E. Além do direito de resposta, a liberdade de expressão garante o direito de acesso e exposição de ideias em veículos de comunicação social. Não. O acesso à ideia... Aqui é uma coisa interessante. Além do direito de resposta, a liberdade de expressão garante o direito de acesso e exposição de ideias em veículos. Não, você só vai ter o direito se realmente tiver uma ofensa, que já é o direito de resposta. O acesso às informações a Constituição não garante. Isso aí você tem que pedir, tá? Especialmente porque é uma empresa privada, a não ser que sejam informações nos órgãos públicos, informações pessoais ou privadas de acesso de dados a todos. Aí você pula lá para o inciso 33. Vamos para o inciso 33 para a gente entender melhor essa informação. Porque a informação tanto está no inciso 14, que a gente pode ler agora, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário o exercício profissional. Inclusive, quando for o direito de imprensa, olha, eu não quero revelar a fonte, não vai ter esse acesso. Porque é direito de imprensa. E o outro está aqui no inciso 33, que a gente vai ler agora, o que é que ele diz? Todos têm direito a receber de órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que são prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O direito de informação, ele é assegurado pela Constituição, mas ele tem restrições. Tanto é que se você for lá para o inciso
pega lá no habeas data, ó. O inciso 72, que ele diz assim, ó, conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Pode ser até uma pessoa jurídica de direito privado, desde que tenha informações de acesso ao público. Esse é o detalhe. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Junta esses incisos todos para falar da informação. Aí ele diz assim, além do direito de resposta, a liberdade de expressão garante o direito de acesso e exposição de ideias em veículos de comunicação social? Não assegura esse acesso a ideias. Assegura o direito à informação desde que não seja imprescindível à segurança do Estado, da sociedade, nos órgãos públicos, nas entidades privadas, desde que sejam informações de acesso ao público e digam respeito a você ou à coletividade, tá? Mas sabendo que existem restrições. E lembrando que o jornalista, ou aquele que trabalha com a imprensa, tem direito a não revelar fonte, inclusive em juízo, tá? Então, ainda mais a ideia, né? Eu tenho uma ideia que não está nem escrita, eu tenho que ter acesso de jeito nenhum. Então, aqui, sem nenhuma dúvida, na questão número 1, letra C. Questão 2 agora. Com relação ao direito de associação, que é outra liberdade, lembra que aqui eu tenho algumas liberdades bem importantes, né? De expressão, que eu sempre tenho que estudar. De consciência e crença. Locomoção. Falha, eu não estou sabendo mais nem escrever locomoção. A pessoa está desorientada. Locomoção. Reunião. Associação. Aqui eu esqueci de uma, que é a liberdade profissional. Essas são as liberdades que você sempre tem que estudar, que estão no artigo 5º dos incisos 4 a 21. Estudou isso aí? Questão certa na prova, tá? Questão número 2 agora, ó. Com relação ao direito de associação, incisos 17 a 21 do artigo 5º. Assinale a opção correta. As atividades das associações só poderão ser suspensas por decisão judicial. Exatamente. Ó, gente, é uma historinha bem assim. É livre a liberdade, é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Vedada a de caráter paramilitar. Show. Malu, então isso é a liberdade de associação. É proibida a que é ilícita e aquela que tem fins paramilitares. Tá. Como é que se cria uma associação? Está no inciso 18. As associações, e na forma da lei as cooperativas, independem de autorização, tá? Porque são pessoas jurídicas de direito privado. São criadas sem necessidade de autorização, tá? E o poder público não pode intervir no seu funcionamento. Diz isso lá no 18. Só que tem um detalhe. Vamos juntar os dois dispositivos. E se ela estiver desenvolvendo atividade ilícita? Aí sim, o poder público pode intervir. E pode intervir através de que órgão? E pode intervir quando? Que é o que está no inciso 19, que é o objeto desse item 1 aqui. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por ordem judicial, exigindo-se, no primeiro caso, que é no caso da dissolução, o trânsito em julgado. Tem uma jurisprudência do STF nesse sentido muito interessante, porque ele diz justamente que só pode intervir o Poder Judiciário, é cláusula de reserva jurisdicional, e só pode intervir se ela estiver desenvolvendo atividade ilícita. Tá aqui, ó, pega aí a jurisprudência que é interessante. Que é a DI
3.045, tá? Só o judiciário pode e só pode intervir se ela estiver desenvolvendo atividade ilícita. Então, tem que ser por ordem judicial. Qual é a diferença da suspensão para a dissolução? A dissolução, essa decisão precisa ter transitado em julgado, ser uma decisão definitiva. Então, esse é o item correto, ó. As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. Show. Não está falando do trânsito em julgado, está falando de suspensão. Então, basta uma ordem judicial. A liberdade de associação é plena, mesmo para associação de caráter militar. Paramilitar, não é vedada de caráter paramilitar. Está aí no inciso 17. A criação de associação depende de autorização do poder público. Independe de autorização. Está aí no inciso 18. A associação pode prever em seu estatuto hipótese para compelir alguém a permanecer associado. Não, é o inciso 20. Ninguém pode ser obrigado a associar-se ou a manter-se associado, tá? Letra E. As associações, ainda quando não autorizadas, expressamente, possuem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Não, elas precisam estar autorizadas expressamente. É isso que diz aí o artigo 5º, inciso 21. As associações, quando expressamente autorizadas, poderão representar seus associados judicialmente ou extrajudicialmente. Lembrando que extrajudicialmente é administrativamente. Tá? Malu, tem exceção a essa regra? Tem. Mandado de segurança coletivo, impetrado por associação, mandado de injunção coletiva, impetrado por associação, independe de autorização. Está na lei do mandado de segurança, a 12.016, de 2009, e está na lei do mandado de injunção, a 13.300, de 2016. Está lá, na lei. E ainda tem súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, que eu sempre boto aqui. Mandado de segurança coletivo. 629, tá? Do STF, essa súmula. Garantindo as associações independentemente de autorização. Outro motivo para ela também não precisar de autorização, se eles fizerem uma Assembleia Geral, né? E nessa Assembleia Geral eles deliberarem sobre a possibilidade de representação. Aí a própria Assembleia, se entender que é a favor por maioria, vai ter direito de representar especificamente naquele caso que foi objeto da deliberação em assembleia. Malu, isso também é jurisprudência, também é jurisprudência. São exceções à regra do artigo 5º, inciso 21, que eu vou dizer aqui para você qual é a jurisprudência, tá? Nota aí, ó. Recurso extraordinário do STF 192.305. A representação prevista no inciso 21 do artigo 5º da Constituição surge irregular quando a autorizada entidade associativa age judicialmente ou extrajudicialmente mediante deliberação em assembleia. Descabe exigir instrumento de mandato subscrito pelos associados. Malu, essa deliberação pode ser genérica? Pode não. Tem que ser específica, determinado processo, seja ele judicial ou administrativo, tá? Então aqui, ó, ele só quis a letra da Constituição, é o que eu coloquei esse comentário a mais. As associações, ainda quando não autorizadas expressamente, possuem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Você vai pela letra da Constituição, porque é a regra. As associações, quando expressamente autorizadas. Então o erro está aqui. Então, item A, resposta correta é o item A. Questão número 3 agora. Olha só, a autoridade pública do Tribunal de Justiça de determinado estado vetou, durante um mês, a retirada de autos dos processos em trâmite naquele tribunal por advogados atuantes nas causas, alegando que tal medida seria necessária para melhorar a organização dos servidores do órgão, que estavam realocando os autos dos processos nas salas do tribunal. Considerando que a medida tomada por essa autoridade foi ilegal, a OAB local ajuizou a ação constitucional a fim de proteger direito líquido e certo da classe de advogados,
que foram prejudicados ao terem sido impedidos de exercer suas atividades profissionais. A Banca CESP gosta de vez em quando de uns casos, né? Eu sempre digo para você que faz questões que não olhe para as respostas antes de responder a questão no caso. Por quê, Malu? Porque senão você vai ter um preconceito em relação à questão. E é interessante que primeiro você resolva na sua cabeça e dê a resposta. Você olhando para a questão, qual o remédio constitucional que você impetraria? E aí vamos nos referir aos remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular. O que é que vem primeiro na sua cabeça? Uma ação civil pública? Com certeza na sua cabeça vem mandado de segurança. Mas veja que ele está falando de uma entidade de classe, a OAB, que não está pedindo para ela, pessoa, está pedindo para os seus advogados, né? Então, olha só, nessa situação hipotética, a OAB impetrou habeas corpus, está descartado, né? Habeas data, descartado. Mandado de injunção, descartado. Ação civil pública, descartado. Sobrou o quê? Nem para botar mandado de segurança individual, para confundir um pouquinho a pessoa, ele não colocou, né? Porque aí podia confundir. Ele botou logo, foi mandado de segurança coletivo, que seria a resposta nos termos do artigo 5º, inciso 70. Inciso 70. Mandado de injunção é que é 71, tá? Então aqui, sem nenhuma dúvida, só olhando o caso, você chegaria ao resultado. Se ele tivesse colocado aqui mandado de segurança individual, você ainda poderia ter dúvida. Mas você se lembra o motivo aqui, ó, para proteger direito líquido e certo da classe de advogados e não da própria OAB, que aí seria mandado de segurança individual, tá? Então aqui, letra D, sem nenhuma dúvida. Próxima questão, estou na questão 4, é isso? Isso, questão 4. Acerca de direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta. O estrangeiro residente no Brasil pode ajuizar ação popular para anular ato administrativo lesivo ao patrimônio público. Oh, Jesus, aí você vai para onde? Para ação popular. É porque ele acabou de dizer. Ajuizar ação popular. Você vai para o inciso 73 do artigo 5º. Olha só o que é que ele diz aqui. Vamos lá. Qualquer cidadão. Parou aí? Se é qualquer cidadão, você junta lá com o seu estudo dos direitos políticos. Os estrangeiros não podem alistar-se como eleitores. Então, ele não pode ser cidadão, essa é a regra. Com uma única ressalva, que é o português equiparado, se houver reciprocidade reconhecida. Que isso não acontece de forma automática, tá? Que é justamente o artigo 14, parágrafo 2º. Pega aí o teu artigo 14, parágrafo 2º. São inalistáveis, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os que prestam serviço militar obrigatório, que são os conscritos. Se eles não podem alistar-se como eleitores, eles não podem ser o quê? Cidadãos. E olha, quando eu falar um artigo, você vai lá e olha, porque eu sei que a preguiça é grande. Mas não tenha preguiça. Cada vez que você lê o artigo, tem gente rindo agora, eu tenho certeza que não estava com preguiça de pegar, só esperando, viu, Erasmo, eu dizer o artigo. Então, vá lá e olhe, porque cada vez que você visualiza o artigo, você está estudando. E aí, juntando aqui com o inciso 73, quando ele diz qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade ao meio ambiente e ao patrimônio histórico cultural, ficando o autor salvo comprovado a má-fé, isento das custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, já presta atenção na legitimidade ativa da ação popular. É qualquer cidadão, não é qualquer pessoa. E o estrangeiro não pode alistar-se como eleitor. Então, o item A já estaria errado. Muito bom, né? Esse item aqui é bem interessante. Ele junta dois dispositivos e você acaba que pode errar, né?
Segundo a Constituição Federal, é inviolável a imagem das pessoas às quais tem assegurado o direito à indenização pelo dano material e moral decorrente de violação de sua imagem. Verdade. A imagem das pessoas é inviolável. Está lá no inciso 10, ó, ipsis literis, tendo assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente da violação de sua imagem. Está lá, expressa, artigo 5º, inciso 10. Dá uma olhadinha. Letra C. Então, esse seria o item correto, tá? A letra B. Letra C. O exercício do direito à liberdade de expressão intelectual independe de licença do poder público, exceto nos casos atentatórios aos bons costumes. Olha, não tem censura, não tem licença. Você pode até, além do inciso 9, que ele diz aqui, ó, vamos ler de novo, porque é importante. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e não tem exceção. E se você juntar com o artigo 220 da Constituição, para deixar mais claro isso, olha o que ele diz no artigo 220 da Constituição, para você depois não se assustar quando o 220 começar a ser cobrado em prova, porque não é uma coisa muito comum, né? Mas olha só. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É por isso, meu povo, que toda vez que algum juiz ou tribunal de segundo grau, e se o STJ chegar a essa conclusão, que nunca chegou, de barrar a liberdade de expressão, o STF derruba. Só chegar lá. Por quê? Porque é pleno. No sentido de, para a imprensa, certo? Para a imprensa, não tem censura, não tem licença. Tem que expor. Aconteceu um fato em 2019, no final de 2019, que foi o vídeo da Porta dos Fundos, do Porta dos Fundos, né? Que de Natal, um vídeo polêmico, que acabou sendo barrado, só fez chegar no STF, pois não barre não. Quem quiser assistir, assiste. Quem não quiser, bloqueia. Acabou-se. É livre, né? Esse é o entendimento do STF. Malu, eu não concordo. Me perdoe. Mas quando cair na prova, você tem que seguir a decisão do STF. E eu costumo dizer sempre para os meus alunos, o que eu penso e acaba passando no meio da rua é a mesma coisa quando a decisão do STF sai. Porque eu tenho que colocar a decisão do STF, concorde ou não com ela, certo? O concurso é isso. Colocar o que o STF disse quando cair uma questão dessa natureza, tá certo? Pra gente terminar aqui, ó. Então, o exercício do direito à liberdade de expressão intelectual independe de licença do poder, exceto, não tem excesso. Não tem exceto, tá? Nos casos atentatórios aos bons costumes. Não tem exceto. Vem a letra D. A inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada durante a noite, desde que tenha determinação judicial. Durante a noite, não. Durante o dia. Não vou nem comentar muito isso, porque é uma coisa tão batida. Tá aí no artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Nela, ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em flagrante desastre para prestar socorro ou por ordem judicial durante o dia. Letra da Constituição. Letra E. De acordo com a Constituição Federal, o crime de racismo, embora imprescritível, é afiançável. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Eu vou comentar em outras questões sobre isso, mas está no artigo 5º, inciso 42, tá? O crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Como está acabando meu tempo, a gente tem outra questão sobre essa história dos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Eu vou comentar de forma mais aprofundada. Beijo grande, até o próximo vídeo.